Oi pessoal, tudo bem? Agora que vocês já viram como a gente calcula integrais numéricas usando os métodos de Newton-Cotes, a gente pode dar uma olhada num método mais elaborado chamado método de Gauss-Legendre, que nos ajuda a calcular integrais numéricas de uma forma parecida com o que a gente fez no método de Newton-Cotes, mas com um procedimento levemente diferente que muda muito na precisão do cálculo. A gente tem um resultado muito mais preciso. Para entender bem a lógica, né, da integração pelo método de Gauss-Legendre, a gente precisa voltar um pouquinho para entender o problema que acontece com a integração de Newton-Cotes. O que acontece lá no método de Newton-Cotes é o seguinte: a gente tem uma função f de x, aqui três casos, né, uma função que a gente vai subestimar o valor da integral, uma que a gente vai superestimar, era o que a gente fez lá com 1 sobre 1 mais x, e uma função ali onde as coisas meio que se cancelam, né? Quando a gente fazia a conta lá, por exemplo, usando o método da regra do trapézio, mas isso vale para as outras também, tá? É só que do trapézio é mais fácil de ilustrar. Quando a gente fazia usando o método do trapézio, a gente ligava o primeiro com o último ponto, né? E aí obtinha essa aproximação. Como eu disse para vocês, a gente escolhia o primeiro e o último ponto para calcular f de a naquele primeiro e último ponto. Mas isso não é obrigatório. A gente não precisa necessariamente escolher previamente o primeiro e o último ponto. Eu preciso são de dois pontos para fazer a interpolação. Mas a reta pode passar por esses dois pontos ou por outros dois pontos que eu pegue aqui, dois pontos no meio do intervalo. E acontece que, dependendo da f, é mais interessante eu pegar dois pontos no meio do intervalo do que nos extremos do intervalo. Quando ela tem uma curvatura, não importa muito o lado da curvatura, se é para cima ou para baixo, se eu pego dois pontos dentro do intervalo, então um x1 e um x2, que não são a e b, eu ainda estou integrando de a a b, tá? Estou integrando de a a b. A minha integração é a área azul que você está vendo. Só que eu peguei x1 e x2 dentro do intervalo, o meu erro vai ser menor. Porque o que eu faltei para completar aqui, sobrou dos lados, eles cancelam um pouquinho. Tanto faz essa ou essa situação. Naquele outro caso, também eu tenho uma melhora, ou pelo menos fica elas por elas, tá? Dificilmente vai piorar. O método de Gauss-Legendre, então, é uma adaptação no problema da quadratura. Quando a gente fala de integral numérica, a gente fala de quadratura. Não sei se já falei esse nome antes para vocês, mas é bem comum chamar de quadratura. Porque divide a curva em quadradinhos, retângulos, na verdade, né? Para calcular a integral. Então, esse problema de integração, problema de quadratura, no método de Gauss-Legendre, ele faz o seguinte: ao invés de eu pegar os pontos do extremo, eu dou uma liberdade. Eu vou pegar dois pontos dentro do intervalo. Que pontos? Aí eu posso usar aqui alguma especificação que eu vou adotar, vou mostrar para vocês qual é, para melhorar o resultado da integral, porque o meu objetivo aqui é ter uma integral mais precisa, né? Mas o interessante é que eu ganhei 2 graus de liberdade. Antes eu tinha, no problema original, só 2 graus de liberdade. O valor da f em A e o valor da f em B, que dependiam da f, né? Agora eu tenho mais 2 graus de liberdade, o x1 e o x2. Tá? Eles são arbitrários, vão ser escolhidos de maneira a minimizar o erro. Como é que a gente vai fazer essa conta? Bom, para entender o resultado dessa conta, precisamos voltar naquela expressão que eu escrevi para vocês na primeira aula. A integral de uma f ela é aproximadamente a soma da f calculada em alguns pontos vezes os pesos. Então, antes a gente não tinha liberdade sobre os pontos, agora eu vou ter liberdade sobre os pontos. Como eu vou ter liberdade sobre os pontos, eu preciso ponderar essas f's por algum peso. O peso antes, no método de Newton-Cotes, ele era encontrado automaticamente quando eu calculava a integral de um polinômio, interpolador de Lagrange. E o peso saía sozinho lá. Um h sobre 2 na regra do trapézio, h sobre 3 aí na regra do Simpson, né? 1, 4 e 1.
3h sobre 8, numa regra de Simpson 3/8, 1, 3, 3, 1, e assim por diante. Eram os pesos que a gente tinha. Aqui, o peso vai ser um parâmetro livre. Eu vou ajustar o peso de maneira que aquela minha integração, aquela minha reta, fique na melhor posição possível para dar o menor erro possível. E aqui é que está a grande sacada. Como é que eu faço para ajustar esse peso? Porque isso não é simples. Dependendo do valor que eu uso, do x e do peso, eu posso ter um resultado exato, inclusive, mesmo com uma reta. Então, será que eu consigo, para uma função f qualquer, um resultado maravilhoso? Não. Para uma f qualquer, você não vai conseguir um resultado maravilhoso, porque a f pode ser qualquer coisa. Então, o resultado não tem como a gente restringir desse jeito. Mas então, o que eu faço? Eu escolho uma f, que é uma classe de função que meio que serve de comparação para todas. E quais são as funções que a gente usa como comparação para todas? Polinômios. Por isso que na interpolação a gente interpola com polinômio. Porque os polinômios têm várias curvaturas, a gente consegue fazer eles se comportarem como qualquer função, quase. Você pode pensar no polinômio como uma espécie de plágio da função. Você tem a função verdadeira, f de x, e o polinômio, o interpolador, é um plágio. Ele vai plagiar a tua função, né? Pode pensar dele dessa forma. Então, sempre que a gente quer fazer uma representação de uma função complicada, a gente costuma usar polinômios. Se você já estudou séries de Taylor, no fundo é isso, tá? No fundo é isso. A ideia é essa. Então o que a gente vai ter que fazer aqui é escolher qual polinômio, porque o polinômio pode ter qualquer grau. Então a ideia é a seguinte: se eu vou ajustar a minha função e eu vou usar 2 pontos, como regra do trapézio, eu vou ter 4 parâmetros livres, né? Porque eu tenho a posição do x, x1 e x2, 2 parâmetros livres, e agora os 2 pesos que eu vou usar para multiplicar f. Peso 1 e peso 2. Então são 4 parâmetros livres, quando eu tenho 2 pontos. Então eu percebo que se eu tenho 4 parâmetros livres, eu posso usar um polinômio de até grau 3. Porque o polinômio de grau 3 tem 4 parâmetros livres também. Tem o A0, o A1, o A2 e o A3. Os 4 coeficientes do polinômio. Assim, se eu ajustar perfeitamente os meus 4 parâmetros livres, x1 e x2, c1 e c1, c1 e c2, né? Se eu ajustar perfeitamente esses valores, eu posso conseguir calcular a integral de uma função de grau 3, um polinômio de grau 3, com erro zero. Bom, deu para entender a lógica aqui? Polinômio de grau 3, 4 coeficientes para ajustar. 2 pontos na integração, 4 valores livres. x1 e x2, c1 e c2. Então, eu tenho o seguinte: se eu tenho 2n parâmetros livres para escolher num polinômio de grau 2n menos 1. Né? Se eu tenho 2 pontos, eu tenho 4 parâmetros livres, 2n. 2 vezes o número de pontos. E o polinômio que eu vou poder ajustar com 4 parâmetros livres é um polinômio de grau 3, 2n menos 1, 2 vezes 2 menos 1. Isso vale como regra geral, porque um polinômio de grau 3 tem 4 parâmetros, 4 coeficientes a ajustar, tá bom? Então essa é a ideia por trás do método de Gauss-Legendre. A gente vai fazer o seguinte: vamos calcular primeiro, a gente vai simplificar, vamos calcular nossa integral de menos 1 a 1, uma simétrica em torno da origem, tá? Depois a gente generaliza para qualquer integral. Então uma integral simétrica em torno da origem, eu vou obrigar ela a ser igual a essa expressão, por isso que está em vermelhinho, porque eu estou obrigando, eu estou forçando a ser igual. A integral verdadeira, a integral verdadeira vai ser igual a essa aproximação. A f calculada em x1 vezes o peso, mais a f calculada em x2 vezes o outro peso. Eu obrigo que as duas coisas fiquem iguais. Agora, no lugar da f, eu não vou usar f, evidente, eu vou usar o tal do polinômio que eu vou escolher, que no caso é um polinômio que tenha 4 coeficientes livres, para que fique igual dos dois lados. E eu vou determinar, então, com base nesses 4 graus de liberdade, quais os valores ideais de C1, X1, C2, X2. O polinômio é de grau 3. Eu posso colocar um polinômio de grau 3 aqui para fazer a conta, só que vai me complicar a vida. É mais fácil
eu integrar pedaço por pedaço do polinômio de grau 3. Por quê? Porque se a integral vai ser exata para um polinômio de grau 3, desse jeito, ela vai ser exata para um polinômio de grau 3 que só tem o termo cúbico, mas também vai ser exata para um polinômio de grau 2, que só tenha esse termo, também vai ser exata para um polinômio de grau 1, que só tem esse termo, e evidentemente vai ser exata para uma função constante. Se ela é exata para um polinômio de grau 3 qualquer, vai ter que ser exata para cada um desses separado. E é melhor eu fazer a conta separada, fica mais fácil fazer a conta separada. Então eu vou calcular a integral fazendo um polinômio separado. O resultado é esse daqui, ó. Eu obrigo que a integral da função constante vai ser a f calculada. Como ela é constante, ela sempre vale 1, né? É uma função constante. Vale a zero, mas divide todos os lados por a zero, dá isso aí. Então uma função constante vale sempre 1. Então ela vai valer 1 em f de x1, seja ele quem for, em f de x2, seja ele quem for. Vou multiplicar pelos pesos. Então eu tenho uma expressão, a integral de 1 dx é 2. Depois a função x, a1x, mas divide todos os lados por a1x, dá isso. Aí eu vou ter aqui x1 e x2, daí já aparece o x1 e x2, porque a função é x, então é uma reta crescente. Em x1 ela vale x1, em x2 ela vale x2, está aqui. Depois em x ao quadrado, em x ao cubo. Isso daqui, se você tirar as integrais, é um sistema linear. Desculpa, é um sistema não linear. É um sistema onde você tem 4 incógnitas, C1, C2, X1 e X2, e 4 equações. Mas não é um sistema linear, do tipo que a gente viu antes. É um sistema não linear. Por quê? As incógnitas estão se multiplicando. Antes não tinha as incógnitas se multiplicando, né? Não tinha o x multiplicando o y. E tem incógnitas com potência. Você não tinha no sistema linear lá, x ao quadrado, x ao cubo. Era só, né? 2 vezes x mais 3y, 2x mais 3y igual a 4. Aqui é um sistema não linear, que a gente vai aprender a resolver no final desse curso. É o último algoritmo que a gente vai aprender a resolver, implementar sistemas de equações não lineares. Esse aqui não é tão complicado, dá para resolver na mão, esse sistema aqui, manipulando as equações, e você encontra essa solução. A solução para esse sistema aqui, né, esquece as integrais aqui. A solução para isso daqui é C1 e C2 valem 1, exatamente 1. E x1 e x2 valem menos raiz de 3 sobre 3 e mais raiz de 3 sobre 3. Isso significa que, se eu quiser calcular essa integral de uma função qualquer, de menos 1 a 1, eu só preciso calcular a função em menos raiz de 3 sobre 3, somar com a função em raiz de 3 sobre 3. Veja que o intervalo de integração é menos 1 a 1, né? E raiz de 3 sobre 3 é 1,73 sobre 3, vai dar 0,8 alguma coisa, então está dentro do intervalo. Eu vou calcular a função em 2 pontos e eu vou ter uma aproximação da integral. Veja a potência desse algoritmo. Só que você não percebeu ainda talvez o máximo da potência dele, que é o seguinte: essa integral é aproximada para uma f qualquer, mas ela é exata para um polinômio de grau 3 ou menos. Mas eu usei a regra do trapézio. Usei a regra do trapézio para criar esse algoritmo. Então a gente ajustou essa reta na posição ideal, de maneira que a gente tem uma fórmula que é exata para qualquer polinômio de grau 3. Se qualquer polinômio de grau 3 vai dar um valor exato aqui de integral. Se for quadrado, linear, vai dar um valor exato. Se a função não for um polinômio, mas for parecida com um polinômio, o resultado vai ser muito bom também. Tá? Essa é a fórmula chamada de Gauss-Legendre. Por que Legendre? Gauss é porque foi o Gauss quem criou. Por que Legendre? Porque esse número que apareceu para você aqui, menos raiz de 3 sobre 3, mais raiz de 3 sobre 3, não é um número qualquer. Ele é a raiz dos polinômios de Legendre. Polinômio de Legendre é um tipo especial de polinômios. Um polinômio muito estudado em álgebra, tá? Tem propriedades interessantes algebricamente. Não vamos entrar em álgebra aqui, senão a gente não termina esse curso. Mas quem tiver curiosidade, digita aí no Google, polinômios de Legendre. É bem bonito, bem interessante esses polinômios, essa classe de polinômios, tá? Como esses caras são raízes dos polinômios de Legendre, então esse método ficou conhecido como método de Gauss-Legendre, tá? Interessante é o seguinte, a gente pode generalizar esse processo aqui, ao invés de trabalhar com polinômio de grau 3,
eu pensar o seguinte, em vez de trabalhar com uma reta, vou trabalhar com uma parábola. Aí eu tenho 3 pontos. Se eu tiver 3 pontos, eu tenho 6 parâmetros livres, né? Eu tenho x1, x2, x3 e os coeficientes associados. 6 parâmetros livres. Qual é o polinômio que tem 6 parâmetros livres? 6 coeficientes. Polinômio de grau 5, claro. Então, o polinômio de grau... Então, no caso de eu trabalhar com 3 pontos, eu vou ter um resultado exato para polinômios de grau 5. E assim por diante. A gente pode refazer esse procedimento, a gente vai encontrar sempre as raízes dos polinômios de Legendre. E a gente pode montar uma tabelinha. Para o polinômio de grau 2, as raízes vão ser mais e menos raiz de 3 sobre 3. Mais e menos raiz de 3 sobre 3. O coeficiente vão valer os dois 1. Os dois coeficientes valem 1. Tá? Se eu quiser trabalhar com um polinômio de grau mais alto, eu posso. Aí eu vou ter 3 raízes, 0 mais e menos raiz de 15 sobre 5. Significa que eu vou calcular minha função em menos raiz de 5 sobre 15, menos raiz de 15 sobre 5, 0 e raiz de 15 sobre 5. E vou ter que multiplicar a cada passo, né, por esses coeficientes. Então, essas duas vai estar multiplicado por esse coeficiente. Essa daqui por esse daqui. Vou fazer um exemplo já daqui a pouco. Posso aumentar o grau, então eu vou ter 4 raízes, mais e menos esse valor, mais e menos esse valor. 2 coeficientes. 5. E assim por diante. Você também pode pesquisar na internet. Essa tabela não tem fim. Você pode usar um polinômio do grau mais alto que você quiser. Mas aqui acontece a mesma coisa que nos métodos de Newton-Cotes. Se você começar a usar polinômio de grau mais alto, você não ganha tanto em precisão quanto em diminuir o tamanho do intervalo. Melhor diminuir o tamanho do intervalo, tá? Eu coloquei a expressão analítica das raízes aqui e dos coeficientes, porque é útil na hora de escrever o programa no computador, porque você tem a expressão com toda a precisão possível da máquina para aquela variável que você está usando. Mas na hora de fazer a conta, às vezes é mais fácil usar um número na mão, mais fácil usar um número direto. Então, ao invés de usar a expressão aqui, bota já o resultado final, né? Então temos essa tabelinha aqui, raízes e coeficientes. Como é que eu vou fazer essa conta? Vamos pegar um exemplo. Vamos calcular uma aproximação para essa integral e na x cosseno de x. O intervalo de integração, por enquanto, é sempre menos 1 em 1. Usando a quadratura gaussiana, ou integração gaussiana, integral de Gauss-Legendre, para n igual a 3. Para n igual a 3, como é que eu vou fazer? Eu vou vir na tabela, eu vou pegar os valores das raízes e os valores dos coeficientes. Eu vou calcular, é muito fácil, eu vou pegar a minha função, vou calcular ela em x1, multiplicar pelo coeficiente 1. Em x2 pelo coeficiente 2, x3 pelo coeficiente 3. É sempre assim. A integração pelo método de Gauss-Legendre, ela vai ser sempre a integração da f de x, dx, ela vai ser sempre uma soma dos coeficientes i, pesos, é o peso que eu tinha mostrado antes, vezes a minha função no xi. Eu vou ter que ir lá na tabela e pegar quanto que é, aqui eu estou usando 1, 2 e 3, né? x1, x2, x3, está tabelado lá. Eu não preciso calcular, eu vou pegar da tabela. Vou ver quanto equivale e vou ver também quanto que é o peso associado a cada uma delas, das posições x. Então eu venho aqui na minha tabela, é n igual a 3 que você quer? Eu venho aqui na tabela e vejo, x1 é menos 0,77, x2 é 0 e x3 é mais 0,77. Ao x1 e ao x3 está associado o peso 0,55. No x2 está associado o peso 0,88. É só eu jogar aqui nessa conta e pronto, está feito o resultado, tá? Então você pode até, né, de novo, métodos numéricos é saber montar uma boa tabela. Sempre essa. Deixa eu ver se eu montei a tabela aqui. Se eu só dei o resultado aqui. Não, aqui só dei o resultado. A tabela, no caso, é você pegar lá o valor do x, o valor do c. Calcula. Isso já está na tabela pronta lá, né? X e c para n igual a 3. Então vai ter 3 posições. Agora você calcula a função
nesse x. Então você vai precisar fazer essa conta. Quanto que é f, tal, tal, tal. Né? No caso ali, a f é e na x1 cosseno de x1. Depois você multiplica quanto que é a f vezes aquele cara. Então você já calculou a f, multiplica pelo c. Então você vai ter um valor aqui, um valor aqui, um valor aqui. Soma tudo. Soma tudo é o valor da sua integral. Então soma a última coluna. Tá? Seu algoritmo, na verdade, é um laço for. Apenas um laço for onde você vai fazer essa conta aí. Tá? Na sua função de integração, esses coeficientes vão estar armazenados previamente. Você não precisa calcular, né? Você guarda lá dentro da tua função de integração essa tabelona aqui, dentro de vetores, e depois o usuário passa a função, o intervalo de integração, que eu vou mostrar como é que entra o intervalo aí, e passa também a ordem de integração. Quero integrar com ordem 3, com ordem 4, com ordem 5, tá? Ou mais, né? Se você quiser. O problema do intervalo de integração. O resultado é muito bom, tá? O resultado desse método é maravilhoso, ele é muito mais preciso que os outros. O problema do intervalo de integração, ele é fácil de resolver, é só uma mudança de variável. A gente calculou para o intervalo menos 1 em 1, porque é mais simples de resolver a equação lá para resolver o sistema não linear, tá? Mas para o intervalo qualquer, A e B, o que a gente vai ter que fazer é uma mudança de variável. É uma integral, né? Então, toda vez que eu tenho uma integral, uma f de x, eu posso mudar a variável x. Se eu mudo a variável x, muda o intervalo de integração. Como é que eu vou mudar a integral, né? Eu vou fazer o seguinte, o meu intervalo de integração original era menos 1 em 1. Eu quero passar por um intervalo de integração A e B qualquer. Então eu faço uma regra para relacionar o meu intervalo antigo, t, com o meu intervalo, com a minha variável antiga, t, com a minha variável nova, x. A regra é essa retinha ali, ó. Então você pode ver que para qualquer valor de x que você use entre A e B, vai dar um t correspondente àquele intervalo original menos 1 em 1. Né? Ou outra forma de dizer, calcular x como função do t. Então, por exemplo, quando t valia menos 1, bota t igual a menos 1 aqui, vai dar x igual a a. Você calcular aqui vai dar x igual a a. Quando t valia 1, né, vai dar x igual a b. Então é uma mudança de variável só. Só mudei a variável, ao invés de trabalhar com uma variável x ou t, né, aqui na verdade ali, aquela notação seria um t, eu vou usar uma variável x, que é o intervalo de integração A e B qualquer, tá? Então é isso que eu tenho que fazer. Pego e mudo de variável. Ora, eu tinha na minha tabela os valores das raízes, as posições x, mas aqueles valores eram para uma variável que era a variável t, de menos 1 a 1. Se eu quero para o intervalo qualquer A e B, eu só vou ter que fazer a mudança de variável do x também, tá? Então eu vou fazer o seguinte, para cada uma das raízes eu vou jogar nessa expressão. Pego a minha raiz, jogo aqui e vejo quanto que vale o x que eu quero calcular. Porque a minha raiz vai estar entre menos 1 e 1. E meu intervalo de integração pode ser qualquer coisa. Por exemplo, entre 2 e 10. Daí eu vou pegar a minha raiz, menos raiz de 3 sobre 3, vou jogar aqui, vai dar um valor. Nesse caso, x igual a 2,5, por exemplo. Tá? E calcula f em 2,5 e faço a integral. Um detalhe que você não pode esquecer é que precisa, para mudar a variável, mudar também o dt, né? Então, se eu calcular aqui dx como função de dt, vai dar dx igual a b menos a sobre 2 vezes dt. Então, vai aparecer do nada aqui nessa expressão um termo aqui, né? Multiplicando, que é um b menos a sobre 2, que vem do dt virar dx, tá? Então, é apenas isso que você vai precisar colocar mais no algoritmo. É um algoritmo bastante fácil de implementar no computador, tá? É um laço for com uma tabelinha previamente estabelecida. Então, você vai, para implementar a quadratura gaussiana, o método de Gauss-Legendre no computador, você vai fazer o seguinte, você vai receber na sua função a função f de x que você quer integrar, para você poder calcular ela em vários pontos. Você vai receber também o grau do polinômio que você quer usar, que o usuário quer usar para integrar.
E o intervalo de integração, é claro, A e B, né? Ó, onde que ele quer integrar. Fazendo isso, você vai na tabela para o grau correspondente, polinômio de grau 2, de grau 3, pega as raízes, para cada raiz, usando essa fórmula, calcula aonde você vai ter que calcular a função, aqui x. Calcula a função nesse x, multiplica pelo peso, que está na tabela, soma tudo e no final multiplica por b menos a sobre 2, e você tem a aproximação da sua integral, tá? Esse método aqui, como eu falei para vocês, ele é muito interessante, ele é mais preciso que os métodos de Newton-Cotes. E eu recomendo que sempre que você tiver que usar uma integração numérica para uma função qualquer e você não esteja preocupado com o erro, porque veja que a gente aqui não estimou o erro, né? Isso é mais complicado nesse algoritmo aí, tá? Se você não está preocupado com o erro, mas você quer só um bom resultado, usa isso daí. Ele é muito bom, tá? Se você quiser estimar o erro, daí seria bom usar o método de Newton-Cotes com H's pequenos. Ou então usar o próximo algoritmo, que aí é para quem realmente está muito preocupado em atingir um determinado erro, tá? E de maneira eficiente, que é o próximo método que eu vou passar para vocês. Por enquanto fica a recomendação de vocês também implementarem esse programa aí no computador, tá joia? Um abraço, pessoal.